Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 24º podcast Síndico Faixa Preta. Roda a vinheta. Meu nome é Marília Matos Castanheira, eu sou diretora do Grupo MC3 e estou aqui com o Dr. Carlos Matos, meu comentarista. Boa tarde. Boa tarde Marília, boa tarde a todos que nos assistem, nos prestigiam e principalmente hoje um ilustre convidado, né? Então, tanto quanto os demais que já passaram por esse nosso podcast, mas ele é ilustre porque ele mora longe, esse veio lá da capital do estado. Seja muito bem-vindo, Dr. Rubens Carmo. Hoje estamos com o Dr. Rubens Carmo Elias Filho, ele que está brilhantando o nosso evento, primeiro encontro condominial Síndico Faixa Preta, aqui na nossa cidade de Marília. Então, aproveitando, montamos aqui o nosso podcast, hoje saindo um pouco do script, né? Mas vamos aproveitar também a presença dele, porque realmente foi o que o Dr. Carlos falou, ele não é daqui, e a gente não podia perder a oportunidade de apresentá-lo aqui no nosso humilde podcast sobre a vida condominial. Dr. Rubens, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria enorme. Eu já fiquei muito contente com o convite de participar desse evento grandioso que vocês estão desenvolvendo aqui em Marília. Conhecimento, transmissão de conhecimento, muito network. Tenho certeza que todos estão amando. Eu agradeço o convite, agradeço ao querido Carlos, meu grande amigo, a Marília também, pela oportunidade de estar com vocês e sempre à disposição. Faço questão de poder, dentro do possível, daquilo que eu tenho eventualmente a colaborar, de estar com vocês. O Dr. Rubens, a gente acompanha ele há muitos anos, né, no Encontro Nacional dos Administradores de Condomínio, trazendo um conteúdo riquíssimo para nós, né, que somos da área da administração de condomínios. Ele é advogado, mas eu gostaria, doutor, que o doutor falasse um pouco do seu currículo aqui para nós, né, que hoje estamos no improviso aqui, mas eu gostaria de ouvir um pouco da sua trajetória profissional até chegar aqui. Sou amigo da Marília, do Carlos, né? Bom, eu comecei numa administradora, quando eu entrei na faculdade, antes de começarem as aulas, eu era uma administradora familiar. Então, o meu pai tinha ido para o tribunal como desembargador, né? Porque ainda era juiz do TACRIM naquela época, e ele, antes de sair, ele tinha advocacia e tinha uma administradora só de imóveis de locação. E quando ele foi para o tribunal, um ano antes de eu entrar na faculdade, a minha irmã já se formou, e também a minha irmã continuou na advocacia, e um outro advogado, o Dr. Tadeu Laskovski, que é daqui de Marília, a família toda aqui de Marília, ele acabou indo para o escritório para apoiar, porque minha irmã não conseguiria, naquela época recém-formada, assumir o escritório. E a administradora, meu tio, irmão da minha mãe, que tocava. Então, esse meu tio me chamou, vem para cá trabalhar. E comecei a trabalhar com ele, aprendendo muita coisa, muito jovem, e logo me interessei pela questão dos condomínios. E tinha um amigo que tinha uma construtora, comecei a conversar com esse meu amigo, olha, será que teu pai não passa os prédios para que a gente possa começar a trabalhar? E o pai gostou da ideia, começou a passar os prédios para nós. Mas antes não posso esquecer que meu pai me falava, porque eu cheguei para meu pai, olha, a gente quer mexer nos negócios de condomínio, então ele, mas tem certeza disso? E aí, não, acho que é legal, ele me deu uma obra do Nascimento Franco, então vai ler esse negócio aqui, uma obra de 73, era Condomínio Incorporações do Nascimento Franco, tem essa obra até hoje, com muito carinho, e aí que nós começamos. Só que aí, pouco tempo depois, já em 93 para 94, esse mesmo construtor me convidou para montar uma administradora com ele. E aí, em 94, essa administradora passou a funcionar, fazendo administração e condomínios. E eu permaneci, então, dessa época já com a administradora e depois montei o escritório de advocacia. Aí foi curioso, porque em 98 eu unia o meu escritório de advocacia ao que meu pai tinha deixado com o Tadeu e com a Carla, minha irmã. E aí eu, nesse momento, já passava a desenvolver advocacia em um local e administrador em outro. Mas em um determinado momento, passados alguns anos, eu achei que eu não tinha mais competência para cuidar dos condomínios
e passei só a tratar da assessoria jurídica, né? Só que sempre muito vinculado aos condomínios, sempre gostei muito da área, sempre me identifiquei e acabei direcionando também os meus estudos para a área imobiliária, né? Então, desde então, são 30 anos, pelo menos, tratando de questões condominiais. Se for contar desde a administradora, desde 90, são 34 anos de mercado imobiliário. É um prazer enorme, eu gosto muito disso. Acho que talvez seja o que eu sei fazer um pouco melhor. Mas é bom que se diga também que o Dr. Rubens, a parte dessa nossa amizade que foi construída ao longo desses encontros e também da militância na Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB do Estado de São Paulo, qual tive a honra de trabalhar junto com eles. Ele também é professor da faculdade, ele não falou. Foi presidente da ABIC, que é uma importante representação de uma categoria que ele pode falar mais, por 9 anos, salvo engano. Fora os outros anos que trabalhou. Então, o currículo é muito rico neste mundo do direito imobiliário e condominial. E, grata surpresa, né? Assim, a gente fica lisonjeado pela sua presença, pelo seu deslocamento. A gente sabe que é difícil sair de São Paulo para vir para o nosso evento. Quer dizer, então um ato assim, de realmente... eu diria que a advocacia é um sacerdócio. Ele, além de ser advogado, ele dá aula e milita em outras tantas atividades profissionais, sociais. Ontem falávamos das questões da religião, né, que tem esse viés de atendimento social. A importância de estarmos inseridos nisso tudo. Então, é muito gratificante para nós recebê-lo aqui, né, e usufruindo do seu conhecimento, do seu tempo. Então, sem maiores delongas, vamos às perguntas, né, que o nosso público vai querer saber. A gente queria aproveitar, né, a sua presença e também ouvir um pouquinho daquilo que você falou, né, o nosso primeiro painel, o painel jurídico, qual você brilhantemente falou a todos nós sobre as nossas maiores dores e dificuldades da nossa atividade de administradora e também de síndicos, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente com relação a esses pontos que foram abordados. Qual seria a maior dificuldade, né, que hoje um síndico enfrenta a partir do momento que ele assume ali um condomínio? Eu acho que até acredito, depois que eu deixei de ter administradora, eu comecei a dar mais valor às administradoras. Quando você está ali no dia a dia, você não percebe a sua relevância. Você acha que você está sempre entregando pouco, você quer fazer mais, quer entregar mais. Então é um ambiente muito competitivo, né? Então você sempre acha que pode fazer ainda mais. Depois que você muda de lado, você fala, nossa, como a administradora é relevante. O quanto ela entrega, o quanto ela efetivamente é uma técnica. Pouca gente consegue entregar tudo que a administradora entrega. O contador não resolve sozinho. O advogado não resolve sozinho. O engenheiro não resolve sozinho. A administradora tem um pouco de tudo isso. Essa multidisciplinariedade faz com que ela tenha conhecimentos técnicos de diversas áreas que dificilmente alguém teria sobre todos. A administradora fala da recursos humanos, folha de pagamento, ela fala de gestão tributária, ela fala de prestação de contas, ela fala de cobrança, ela fala de recebimento, de contas a receber, contas a pagar. Ela ajuda nessa assessoria em várias áreas técnicas dentro dos seus limites. Enfim, ela é uma peça fundamental na gestão. É pouco provável que se retorne, como no passado, a uma autogestão. Não existe condições de autogestão. Quem faz autogestão é uma bomba relógio, porque não tem conhecimento de tudo aquilo que é necessário a ser atendido e é o necessário para manutenção e conservação, que é o que gera valorização do seu patrimônio. Do outro lado, que não é do outro lado, mas é do mesmo lado, tem o síndico. O síndico, seja ele orgânico, seja o síndico terceirizado, contratado, o nome que for melhor colocado, ele é uma peça extraordinariamente relevante, porque ele que vai lidar
com o dia a dia, naquela situação de compreensão das necessidades do condomínio, na interlocução, não apenas como representante legal. Representante legal é fácil. Vou representar o condomínio em juízo, em órgãos públicos, isso é muito simples. Agora, estar à frente daquilo que é a vontade do condomínio representado em uma assembleia é muito importante. E ele então é que azeita, esse síndico vai azeitar a relação. Ele que vai compreender, sentir as necessidades e a própria vocação, o perfil cultural, social e econômico da edificação. Então esse é o grande ponto. E aí numa sociedade hoje que ela é tão complexa, seja sob o ponto de vista das nossas vontades, a gente quer muito, a gente quer experiências diferentes, a gente quer serviços diferentes, nós queremos todo aquele encantamento que nos é oferecido na própria planta. Eu vou comprar o meu sonho, vou comprar meu imóvel. Como que eu faço para que isso se torne realidade? Ele se torna realidade com o condomínio em funcionamento. E, consequentemente, a gestão correta, eficiente, faz com que isso possa ser verdadeiramente um sonho. Porque o condomínio, se não for bem administrado, Carlos, Marília, eu já falei algumas vezes, ele é como o sítio. Uma alegria quando compra, outra quando vende. Né? Então, eu comprei aquela alegria, aquele sonho, de repente vira um pesadelo. A gente não quer ter um pesadelo. E por isso é importante esse conhecimento profundo dos temas, para poder compreender e dar solução ou resolver antes do problema acontecer. Então, me parece que quando a gente fala de dificuldades, desafios, ele se dá primeiro por isso, porque são empreendimentos mais complexos, muitas vezes multiuso, compreendendo atividades comerciais, residenciais no mesmo espaço. Não existe mais aquele padrão antigo de condomínios, né? Não Era existe. só um predinho ali, tem no máximo um salão de festas. Não existe mais. Na esteira dessa sua colocação, doutor Rubens, a gente sabe, nós que somos do direito, que a norma, ela vem a reboque do fato social. Até fazendo um gancho da norma ali do nosso apresentador. Mas a regra, né, a lei, ela vem a reboque do fato social. O fato social no mundo condominial está a olhos nus, né, a olhos claros. Para todo lado que você olha, em cidades do interior, mesmo aqui em Marília, que não é uma cidade tão pequena, mas que era permeado por prédios, como a Marília acabou de dizer. Padrão antigo. Padrão. Analógicos. Né? Prédios analógicos. Analógico, isso. Agora nós temos os condomínios digitais. Não está passando da hora ou passando do tempo de que o legislador olhe para a atividade do síndico, não mais como aquele aposentado, velhinho, que não tem o que fazer, você síndico? Não está na hora de mudar a chave? Qual é a sua percepção enquanto morador e militante dessa área na capital São Paulo, que chega Nas associações nas também, associações? Né? Como é que está o andamento disso no Congresso Nacional? Da profissionalização dessa função. Né? Exato. Porque hoje a gente vê que qualquer pessoa quer ser síndico profissional, mas não existe aí que tá, né? A pessoa não sabe onde ela vai entrar. Dificilmente ela sabe. Eu não sei qual seria o seu pensamento em relação a isso, mas seria interessante nós falarmos um pouco sobre essa questão. Eu sou muito favorável à autorregulação. Eu acho que o mercado regula. E aí cabe sim a nós, como operadores do mercado, associações, OAB, as entidades que representam a sociedade, criar estrutura para isso. Vejamos, por que eu dependo de uma lei para regular a atividade que o mercado criou? Quem criou o síndico profissional? Fomos nós mesmos, pela necessidade, fato social. Hoje as pessoas não têm mais ou tempo ou disposição para ser o seu morador e querer ser síndico. Então tem alguém que se prepara, até porque é muito mais complexo hoje do que era no passado, e ele se coloca como um prestador de serviços. E me parece que esse mercado pode ser regulado. De que maneira? Olha, eu deveria ter, a meu ver, algumas barreiras de entrada. Vejamos, qualificação. Eu preciso de gente qualificada. Eu dependo de uma análise patrimonial, de uma análise de crédito, de credibilidade, de experiências, para que eu identifique no ambiente condominial o que é necessário para cada estrutura. Vejamos, eu recomendo
claramente que ao contratar um síndico externo, o que quer que seja, que se faça uma análise prévia, quais são os critérios mínimos de contratação. Então, requisitos mínimos de contratação daquele profissional ou da empresa que se dispõe a prestar esse serviço. Da mesma maneira como a administradora, há requisitos mínimos que devem ser atendidos, que ela presta idoneidade, capacidade de controles, serviços que se buscam claramente no mercado. Então eu penso um pouco diferente em relação a isso. Eu acho que o Código Civil, na redação sugerida, ele está muito tímido. Caso eu tive a oportunidade de estudar, e ele não tratou da prestação de serviços. Ele apenas permitiu que possa ter um síndico externo, pessoa física ou jurídica, remunerada para tanto. É pouco, porque eu não resolvi a questão da escolha do síndico em assembleia. Ora, se eu contratei um síndico, eu pago para ele e não presto um bom serviço, eu preciso ter uma assembleia para tratar se ele deve ser destituído ou deveria, da mesma maneira que o administrador, se não presta um bom serviço, pode ser resolvido o contrato. Que é aquela grande dúvida se é um mandato, né? Ou é um contrato, né? Exato. Então, me parece claro que a vontade é de contrato. Se a vontade é de contrato, é contrato. Então, me parece que existe um campo melhor para a autorregulação do que, mais uma vez, a gente depender de lei. Como eu falava do meu livro, eu não consigo terminar meu livro, Carlos. Porque a obra está ali há anos sendo atualizada, e não dá. Mas a gente não pode perder de vista que nós somos um povo que vem da cultura. Quer saber onde está na lei para fazer, né? A cultura intrínseca do nosso povo, ela é um pouco diferente do sistema americano, inglês, né? Nós somos a legislação posta. E o momento legislativo me parece que é propício para isso agora, porque está em discussão a mudança do Código Civil. Então, a minha pergunta vem exatamente nesse sentido. Claro, você já colocou o seu posicionamento, é válido. Só para aquelas pessoas, aquelas pessoas que vêm dessa escola, né, da legislação posta, e ela só é obedecida se for assim, eu não sei se não seria a solução para o nosso caso, para evitar essas questões de pessoas que se arriscam achando, eu não tenho nada que fazer, virei síndico profissional. Isso para nós da administradora é terrível. Eu participei de uma assembleia recentemente, onde eu era síndica. Então, o que eu fiz? Criei requisitos para que foi aberto para um síndico profissional, requisitos para que os síndicos se candidatassem. E aí eu ouvi de alguns possíveis síndicos, assim, mas onde está escrito na lei que eu não posso fazer tal coisa? Eu falei, não está escrito na lei, mas foi criada uma regra para essa eleição. Próxima eleição vocês podem fazer como vocês quiserem. Por hora, estou criando a regra nesses termos. Então, a gente tem também a relutância. Percebe que a aceitação ela não é tão pacífica assim. Principalmente porque a partir do momento que você cria requisitos, você exclui pessoas que se consideram profissionais, apesar de não serem, porque não cumprem os requisitos. Então, por isso, até a facilidade de, eventualmente, se estiver na lei, facilita o nosso meio de cobrança, eu diria assim. A minha sugestão no texto, eu tive a oportunidade de fazer, até tive a honra de participar de um grupo que analisou as alterações no Instituto de Advogados de São Paulo, fiz parte da comissão que analisou as alterações do capítulo dos direitos reais. E a minha sugestão foi que se incluísse a possibilidade de contratação diferenciada por prestação de serviços, por CLT, qualquer modalidade de contratação, para que seja viável uma resolução do contrato por iniciativa do condomínio, sem depender de uma regra de destituição. Essas questões relacionadas à regulação de profissão me preocupam, porque regular a profissão depende de conselho. Vou ter ali a necessidade de controle, fiscalização, de uma regulação por pessoas que não necessariamente vão estabelecer os melhores critérios, né? São poucas as atividades regulamentadas. A atividade é lícita, possível, prevista no texto constitucional, uma atividade remunerada, mas não precisaria, a meu ver, ser regulamentada. Criar critérios, aí para mim, eu sempre tento no ambiente condominial
eu tenho um critério hermenêutico próprio, talvez, que é o condomínio. O meu critério hermenêutico é teleológico, o fim ao qual a lei se destina, que é a preservação do condomínio. Então não cabe a um fulano que quer ser Externo, né? candidato falar, não, olha, é bom, isso é pouco, é muito. Não, o critério é o que for definido com o viés de preservação do condomínio. Será que um síndico externo, ele não deveria ter um mínimo de lastro patrimonial para Com a quem se certeza. confia um recurso muitas patrimônio, né? vezes maior que muito município? Sim, E quantas vezes, infelizmente, nós já vimos Sim. que isso não leva a prejuízos altos para o condomínio, porque sim. não tem atenção. Eu sou amplamente favorável ao síndico externo ou ao síndico morador. Eu admiro, respeito, valorizo muito a atividade, Sim. mas me preocupa quando esses critérios não são observados. Então, a atividade do síndico, assim como administrador, como do advogado, é de confiança, é fidúcia. Sim. Logo, tem que ter critério, tem que ter um cuidado especial. E Mas aí o doutor defende muito a questão desse síndico externo, quando ele é externo, que ele seja contratado, ou seja, não é necessário a destituição dele, apenas uma rescisão contratual. E ela seria feita Por quem? por quem? Pelo conselho? a Assembleia designa o Conselho como interlocutor, como se fosse um corpo diretivo, que a gente chama no direito americano lá do Board of Direction. Eu vou ter um corpo diretivo que vai ter a interação com esse síndico externo. É necessário que eu tenha. E é a Assembleia que designou. E a Assembleia designa também que, em caso de não funcionar, que não performa bem, Esse que conselho possa teria ser poderes para resolvido isso. e convocado uma nova Assembleia para a escolha de um novo. Mas Tá? aí seria um conselho específico na contratação? Não, Conselho fiscal, Conselho eleito. Fiscal, Ah, tá. corpo diretivo para Já todos, né? existente. Exatamente, mas tem que dar poder. A gente criou esse modelo na BIC, quando eu ainda era presidente, contrato padrão de prestação de serviço de administração, de prestação de serviço de síndico terceirizado. E eu recentemente escrevi sobre o contrato, uma obra coletiva sobre contratos imobiliários, publicada pela Thomson Reuters, Manual de Contratos Imobiliários. E ali eu trago esse tema, e trago as hipóteses e cláusulas recomendadas, porque talvez seja a primeira vez que escreveram sobre contrato de prestação de serviços de síndico, né? Que é Porque É um tema é muito conflituoso, obscuro, exato. né? E a Ainda gente se ninguém tem... depara, em muitos casos, impossibilidade de destituição e com dificuldades por conta de quórum e tudo E mais. qual é o sentido de um prestador de serviços obstaculizar uma decisão uma assembleária. decisão assemblear? Não faz sentido. Pois é. Então, porque a base é vontade. E se eu estou me dispondo... Fazendo um paralelo, seria o jardineiro falar assim, não, vocês não vão fazer assembleia hoje porque eu não quero. Exato. Né? O Exato. problema é a titulação de síndico profissional. Aí automaticamente vem junto aquela direitos, fumaça né? do poder. E aí você, como é que vai regular isso? Né? Porque aí normalmente quando o problema é instalado, se instala de, assim, o síndico por algum motivo não gosta da administradora ou teve uma desavença qualquer. E aí vai um jogo de braços, né, na Assembleia. E o pobre do condômino Não sabe nem para que não lado sabe para corre, que né? lado vai correr. Então, por isso que às vezes, né, seria importante se pensar em dar realmente uma cartilha, sabe, um beabá para essa situação, porque vem crescendo de maneira exponencial os condomínios. E a demanda dessa mão de obra vem também crescendo. E você não encontra pessoas habilitadas para tal mistério. Então fica aí a dica, né? Para a gente poder pensar, debruçar sobre o tema. Você acabou de dar um fato interessante, isso melhora ainda mais a qualidade do nosso entrevistado. Ele falou sobre um assunto que ninguém ainda tinha falado, está trazendo luzes a isso. Não, mas é verdade, a gente sabe do seu gabarito, sem querer jogar confete. Mas precisa pessoas que estejam envolvidas nesse meio, que levante realmente essas questões, porque a gente sabe que o legislador
Câmara dos Deputados, o Senado Federal, onde vai acontecer essa discussão, ela está entupida de outros assuntos, às vezes de menor relevância, mas que tomam todo o tempo e ninguém se debruça sobre isso, e ficamos nós aqui embaixo, né, levando Os sofredores aqui pancada e tomando tentando pancada. conciliar. Por exemplo, uma regulação que eu acho super válida é da convenção de condomínio. Eu vou lançar um empreendimento que eu verifico que é um volume de unidades tão expressivo que dificilmente funcionaria um síndico orgânico. E eu posso prever, caso seja escolhido um síndico externo, Já coloca ali as será... regras. Exatamente. Então, Requisitos, regras de... Exato. Aí fica a dica para os advogados que atuam nessa área. Exato. Porque o que acontece hoje? Você pega, pela experiência minha e sua também, a gente que advoga nessa área e para incorporadoras, eles não têm essa preocupação. A preocupação é fazer o produto e vender. E é legítimo. Só que o pós, né, quando entrega, e aí o sonho, para que não se torne pesadelo para o adquirente, e que fatalmente, se for um pesadelo, vai respingar na construtora e na incorporadora. E a gente tem essa visão e esse diálogo com os nossos amigos e clientes. Mas é muito importante essa sua colocação no sentido de um cuidado técnico específico na hora da certidão de nascimento daquele condomínio. Perfeito. Essa, por exemplo, é uma questão que se relaciona com sustentabilidade, com perpetuação. A convenção de condomínio bem estruturada, ela torna muito mais seguro para o futuro do empreendimento. Por exemplo, regras que a gente falou hoje sobre compliance, Sim. regras sobre mediação, conciliação, cláusulas de mediação. Não falando nem de arbitragem, porque a arbitragem tem uma dificuldade maior, tal, mas cláusulas de mediação são super importantes na convenção de condomínio. Então, também disciplinar caráter de administração, o Código Civil permite que a gente o faça. Precisa ter um pouco de experiência. Então, eu vejo já um pouco mais em São Paulo, uma experiência mais em São Paulo, as incorporadoras têm tido esse olhar, inclusive contratando as administradoras para a revisão das convenções. Sim. Para que consigam vislumbrar onde pode a coisa as dores impactar. Do dia a dia, né? Exato. Até para que a experiência... Ninguém melhor que a administradora. A experiência pós-entrega, ela pode ser traumática ou feliz, vai depender da decisão da construtora se ela realmente vai optar por fazer isso, porque é um trabalho árduo, né? E às vezes no ímpeto de lançamento eles não se preocupam com a convenção e ali depois, né, um mês antes da entrega, aí chega-se à conclusão que existem itens que vão ser alterados. O grande problema são as convenções Ctrl+C, Ctrl+V, que já existe de décadas e não se aplica mais à realidade atual. Não, e nem pode acontecer mais. Então, né? o nosso trabalho é de conscientização não só dos síndicos, principalmente dos adquirentes, né, que vão se tornar condôminos, mas principalmente, e precede a tudo isso, uma consciência das incorporadoras, né, que nem sempre as incorporadoras são as construtoras. Às vezes se misturam. Mas essa importância para esse empresariado é extremamente importante, tal qual a importância da atividade para a economia nacional, né, para o desenvolvimento das cidades, enfim. Tudo isso permeado pela sustentabilidade, pelo olhar criterioso de quem atua no mercado. Perfeito. E aí eu até queria aproveitar a sua presença aqui, vamos extrair bastante. A gente está espremendo bastante ele, coitado. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre o compliance em condomínios, que é uma tendência e a gente quer muito que ela pegue de vez, né? Para que a gente também possa diminuir a corrupção que infelizmente existem dentro dos condomínios. Isso é incrível, porque, mais uma vez, o critério de sustentabilidade. Se eu quero perpetuar, e eu preciso de valorização. E isso faz com que as regras de compliance, elas se mostrem relevantíssimas para a prevenção. Então, prevenção de risco. Então, quando eu falo de compliance, muitas vezes, a gente só pensa nessa ideia de que é prática anticorruptiva. De fato o surgimento das regras de conformidade no Brasil se deram exatamente por isso. Então, tudo isso tem origem no modelo americano, no modelo inglês, das briberies, que é a propina. E no Brasil veio com a lei da empresa limpa.
Então, basicamente, compliance nasce no Brasil, no sentido de criminal compliance, para efeito de evitar práticas corruptivas. Só que corrupção no Brasil ainda é um crime com o ente público, ou seja, é um crime que se relaciona com a atividade pública. Mas já é previsto em outros países a corrupção privada. Aliás, as diretivas de sustentabilidade, as normas da ONU, ensejam a fixação do crime de corrupção privada. E aí a gente enquadraria uma hipótese, por exemplo, de uma propina, de um pagamento, de um eventual benefício, uma vantagem na contratação de um serviço, quando existe exatamente esse conflito de interesse. Olha, eu vou contratar em vantagem por conta de um resultado financeiro. Então, a compliance, ela faz o quê? Ela busca prevenir, ela cria regras voltadas para evitar que isso aconteça. Ora, não é autorizado que se ganhe um presente de mais de tantos reais. Não é autorizada a contratação de parentes ou de moradores. É necessário para a contratação a verificação de 3 orçamentos contemplando uma política de compras, tais e tais regras. Então ela vai trabalhar muito num conceito do dever ser, né? A gente que é advogado vive muito disso, do conceito deontológico, do TED 1, não é? do dever ser. E é isso que a gente faz para prevenir risco. Só que não é apenas isso a visão do compliance, a meu ver. A visão do compliance é agir conforme as normas. Isso vai impactar na análise dos contratos de trabalho de todo mundo, isso vai impactar na análise de treinamentos necessários para, por exemplo, evitar condutas de assédio moral, de assédio sexual, as questões de preconceito. Então, tudo isso se relaciona com o tema do compliance, a própria prevenção de riscos no âmbito da LGPD, que é o compliance digital. Então, para mim, o maior conceito de compliance é exatamente prevenir tudo aquilo que eu posso prever. E aí é uma análise que tem uma fase inicial do processo de implantação do processo da conformidade, que é exatamente aquele diagnóstico. Eu tenho que diagnosticar em que pé se encontra aquela empresa, ou no caso o condomínio, e a partir daí criar os critérios, né? Acho que é novo, acho que a convenção é um instrumento inicial, que a gente pode já começar a estabelecer critérios, e, mais uma vez, é um aspecto cultural, ou seja, começar a compreender que a atividade com conformidade, ela lá na frente é que preserva o condomínio e o valoriza. E diminui o custo do condomínio, inclusive. Sim, com certeza. Diminui pouco o disso. custo, isso daí é extremamente essencial. Isso é Para as arestas, né? Sai aquela nuvem né, Exato. que paira sobre a atividade. É, né? porque já é uma atividade, a atividade de síndico, né? Já é uma porque atividade você- da administradora. Você lida Já com é. o patrimônio alheio, você lida com. Eu sempre falo isso, a gente vende aquilo que ninguém pega, né? Estou vendendo para um síndico ou para um condomínio uma coisa que ninguém vai pegar. Confiança, né? Exato. Manutenção das despesas do condomínio em dia, o financeiro do condomínio em ordem, e eventualmente até somos cobrados, né? Você não viu que o síndico não estava fazendo aquilo que ele deveria fazer e você não falou nada? Então, assim, a gente é cobrado muito nesses termos. Então, é extremamente importante que a gente levante esse tema, mostre para as pessoas que estão nos ouvindo que ele é relevante, apesar de ser novo, ele é uma tendência, ele precisa que seja avaliado realmente em todos os âmbitos, porque isso vai fazer a diferença para esses síndicos que vão entrar, síndicos residentes ou que sejam externos, e também para nós administradores, para que a gente possa, além de fazer de forma transparente, que fique claro para todo mundo, né, o Não está nosso... tendo nenhuma vantagem devida. né? Exato. Mas até concluindo esse tema, às vezes é duro você resistir. Vejamos, eu dou um curso lá de formação de gerente de condomínio, um curso que a gente fez entre a BIC e Mackenzie, aos sábados também, e uma das minhas aulas é compliance e responsabilidade civil. E aí eu trazendo exemplos, olha, quando alguém lá, o síndico mesmo, fala, tô te indicando, eu quero esse jardineiro que é mais barato, e ele só dá recibo.
A administradora tem que orientar. Ela não pode simplesmente, não, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Está errado. Isso impacta em não pagar imposto, isso impacta em maior risco se ele se machuca, como que faz se ele Sim. se machucar aqui dentro. Isso quebra a Essa concorrência. cultura do jeitinho, né? Não Nós dá. temos que rebater. Exato. E aí a gente só consegue rebater e com segurança, com conhecimento. Então, por que que não pode? Então, a gente precisa ensinar as pessoas, porque a história do amor ou pela dor. Ora, se não for pelo amor, que não é, você acha que é chatice, etc., é pela dor. Sabia que, se você não fizer isso, as consequências são Podem essas? ser graves. Exato. E aí a gente vai criando essa cultura, vai melhorando, vai tornando a gestão mais profissional, vai ganhando também uma outra questão que é o espírito de corpo. Todo mundo fica time, pô, que legal, a gente trabalha direito, a gente sabe fazer, somos admirados por isso. Muda completamente a visão. Só que não adianta, e aí você falou do Cortella ontem comigo, e o Cortella tem uma obra que fala um pouco sobre ética, que eu li, que eu adorei. Ele fala do compliance. E ele fala exatamente, olha, tudo isso é maravilhoso, funciona, o pessoal fica feliz, orgulhoso, só que é top-down. Tem que vir desde de Sim. cima. O dono tem que fazer. Não é só falar, é fazer, agir, é comportamental. Como eu vou agir no meu dia a dia. Eu não sou profissional só na hora que eu estou na empresa. Eu sou profissional todos os dias. Eu sou aquela pessoa que tem que agir em conformidade todos os dias. Então, por Só isso que é cultural. uma nota, né, sobre essa sua fala. Esse podcast, ele nasceu exatamente para levar conhecimento. E já falamos aqui de tudo. Fizemos 24 episódios. 24 Que episódios. legal, parabéns. Não é fácil você achar temas novos, E trazer né, pessoas, né, que assim, que tenham. têm realmente esse conteúdo que o doutor tem, que fazem a gente abrir a cabeça no aonde estamos errando, onde podemos melhorar, né, que é o que sempre nos levanta a fazer. Eu fui divulgar o evento essa semana na rádio, né, e aí a gente é muito conhecido, tá? Ele falou assim, "Mas por que que você foi se meter a fazer isso? Sair Imagina, da zona de por conforto. que você foi sair da sua zona de conforto, né? Para que fazer isso? Porque, graças a Deus, nós somos, na região, somos referência na gestão de condomínios e não tem por que fazer isso. Ainda eu falei para ele, eu falei, as pessoas precisam abrir a mente delas para que elas possam ver e não simplesmente serem tomadas pelo efeito manada, às vezes, de um condomínio ignorante. Então, a gente só vai conseguir fazer com que as pessoas abram as mentes delas se elas tiverem conhecimento. Perfeito. E às vezes eu não vou conseguir ser aquele, né? Eu não vou conseguir passar tudo pro síndico ou pro condômino, mas em algum momento, num evento desse, Alguém vai falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. né? De repente o doutor fala de uma outra forma, atinge outras pessoas e faz com que as pessoas vejam que a gente precisa, estamos trabalhando numa área de gestão de condomínios, onde o amadorismo já acabou faz tempo. A gente cuida de condomínios há 15 anos. Eu não cuido do condomínio como eu cuidava há 15 anos. A gente saiu de vários estigmas de administradores de condomínio e passou a outro patamar, que hoje nos obriga a levar esse conhecimento para as pessoas, porque a gente não dá para ficar só com a gente, né? As pessoas também precisam saber. Os condôminos, né? Tem o chat GPT na mão, tem o Google na mão, só que eles precisam fazer as perguntas certas. Então, eles precisam saber. Não dá mais. E também a gente vê, às vezes, no condomínio, aquela desinformação caindo na boca de inúmeras pessoas. Você fala, não é possível. Não é Esse possível. trabalho vai exatamente ao encontro do que você falou da economia, que é uma economia de energia, que nós, usando essa energia para esse tipo de atividade, vai nos economizar energia negativa lá na frente, porque você vai ter que rebater um monte de coisa que Um monte de mentira, que né? não é verdade. Então, essa é a nossa preocupação primeira, né? Por isso do nome Faixa Preta. Faixa preta, é isso aí. Bom, Parabéns. eu queria agradecer imensamente, eu não tenho como agradecer mais, né, a sua presença aqui conosco. Espero encontrá-lo em muitos outros eventos aqui em São Paulo, enfim, né? A gente sabe o quanto o nosso mundo condominial ele é cativante e desafiador.
tanto na atividade de administradora, como no jurídico, enfim, onde estamos, a gente fica cativado pela atividade, mas também preocupado, né? A gente sabe das responsabilidades. Então, muito obrigada. Queria deixar o espaço para o doutor falar as últimas palavras para a gente encerrar o nosso podcast. Bom, eu fico muito honrado com a participação, com o convite, com a acolhida. Foi muito prazeroso para mim e muito orgulhoso de ver todo esse pessoal aí preocupado, comprometido e querendo fazer diferente, para fazer melhor. Então, contem sempre comigo, é um prazer enorme e sou parceiro de vocês para o que vocês precisarem. Contem Muito mesmo. obrigado. Leve os nossos agradecimentos. Obrigado. Muito obrigada a todos que estiveram conosco Sim. em mais esse episódio do podcast. Não posso esquecer do nosso patrocinador do podcast, a Castanherê, que está sempre aqui conosco. E até o próximo episódio.